Eu sou abundante todos os dias e em todos os sentidos. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou a ação necessária para transformar meus sonhos em realidade. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Eu sou digno de amor, abundância, sucesso, felicidade e realização. Vai ficar de boa essa. O que é uma regra? Quando você cria uma regra, você vai até conseguir aplicar e tudo, mas vai pesar tanto seu cérebro, porque aquilo não é um hábito para você, aquilo não é um princípio, e aquilo vai te dar o tempo inteiro coceira de não fazer. O que eu falo para todo mundo? Quebre todas as regras. Se você for uma pessoa que anda por princípio, você não vai importar com regra de ninguém, senão vai dar nenhum pesar na sua cabeça. Há um monte de pessoas que ficam perguntando para mim, mas aonde estão os princípios? Se você quiser ir para o debate comigo, tá tudo de boa. A gente vai para o debate, mas eu vou te falar. O princípio não é um homem que cria. O princípio quem cria é Deus. Ele estava no princípio. Então, no princípio de fazer algo e terminar algo, tá lá todos os dispositivos que ele usou. Então, você que gosta de anotar, você vai anotar assim, ó, princípio. Está em tudo que Deus fez até o 7º dia. Então, do 8º dia para frente, foi o homem que criou regras. E tudo que Deus estabeleceu também foi em cima do que o homem estava fazendo. Várias pessoas ficam muito griladas, falando assim, os 10 mandamentos são princípios. Não são, são regras. Deus não criou um princípio não matarás. Foi o homem que estava matando e Deus foi lá e colocou uma regra, não matarás. Qual que é o princípio? A vida. A vida é um princípio. O que tinha até o 7º dia? A vida. E aí o que acontece? Muita gente não entende, fica doidaço, fica mexendo no saco. Só que depois que eu entendi isso, eu tenho uma clareza, uma clarificação na minha mente do que é uma coisa, do que é outra, que eu nem importo com o que alguém está falando. Se eu vejo que a pessoa está querendo trazer uma regra dela para o jogo, eu fico olhando e falo, não quero. Por que o livro de Provérbios, por exemplo, é um livro milenar, bem mais do que do Novo Testamento, né? 3.000 anos, um pouco mais de 3.000 anos. E esse livro é um livro que não passa. Você pode pegar qualquer cara e mandar ler o livro. Falar assim, esse livro aqui está em desuso? Não. O que é o negócio do livro de Provérbios? É um livro de princípios. Lá fala assim, ó, se fosse uma regra, estava mandando você fazer, mas ele fala, o negligente é irmão do desperdiçador. Aí está mostrando que a pessoa que não faz, ele vai ter desperdício na vida. Lá fala, não fala a regra, lá fala o princípio. Então lá é um livro de princípio. Então daqui a 5.000 anos, quando qualquer civilização estiver lendo o livro do G de Dias, que é o Salomão, vai estar acontecendo um fenômeno. O fenômeno do, meu Deus, o que é isso? Esse aí parece que é hoje. Eu ofereci dinheiro uma vez para uma equipe minha, ler Provérbios todinho e achar uma regra. É incrível, não tem. Quando você tiver sabedoria, você não vai ficar querendo pôr regra. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer uma coisa muito simples. Você vai fazer aquilo virar um princípio. E esse é o princípio que eu vou te falar. Toda vez que eu vou me associar com a pessoa, eu vejo as regras dela e pra mim é igualzinho papel higiênico usado. O problema é dela, tá limpando as besteiras dela. Eu quero saber o que ela carrega de princípio. São vários os princípios, pra você ter uma noção. Só que quando você observa os principais, você olha e fala, não é possível. A pessoa tem isso, se ela tiver isso, é impossível ela não prosperar. Então um livro meu que eu escrevi, vou pegar uns princípios aqui para mostrar para vocês, quer ver? Eu tô te falando que se você tiver o mínimo de princípio, você vai prosperar. Pera aí que eu vou te falar agora. Ó, se você tiver um princípio, por exemplo, de criatividade, que Deus criou tudo e tal, se você ativar isso e desbloquear tudo que tem a ver com criatividade, eu vou valer na minha vida, meus filhinhos pequenos, a minha amada esposa, que você vai prosperar.
Só que o que você mais ouve as pessoas falam, eu não tenho um dom da criatividade. Então, vamos matar isso aí para não ficar feio, tá? Escreve assim, ó. Dom, você vai escrever dom, graça, milagre, são bônus. Escreve aí. Dom, graça, milagre são bônus. O que é isso? Existem. Eu, Pablo, tenho vários dons. Eu, Pablo, ando debaixo da graça. Eu, Pablo, sou um milagre. Já experimentei muitos milagres também. Só que essas coisas são bônus. O que significa? Eu não tenho que ficar vivendo por elas. Elas são bônus. É como se fosse um prêmio, né? E as pessoas que dão muita desculpa, e até em nome de Deus, elas vivem querendo trazer isso como um estilo de vida normal. E elas acabam confundindo. Então vamos aqui, ó, dom. Se você tem um dom, você vai aprender mais fácil algo. A curva de aprendizado é menor. Só que se você não tiver o dom, você vai ter que gastar mais energia, mas você vai fazer. Graça. Graça é um favor imerecido. Aí você tem que pegar esse código, senão você fica imbecilizado achando que está super espiritualizado. Mas graça é para todas as coisas que eu não consigo fazer. As que eu consigo, eu não preciso da graça. Um monte de gente fica muito chateado porque parece que tem entorpecido o cérebro dele achando que tudo é graça, graça, graça. Vai ficar na cama para você ver se Deus vai fazer alguma coisa? Ele não vai, mano. Ah, mas se ele quiser fazer bônus, mas o resto não vai fazer. Ele criou os princípios, foi para cada um fazer. Então, graça é um favor imerecido que vem da parte de Deus. Por exemplo, você não pode fazer nada para ser salvo. Então, isso é graça. Só que, por exemplo, para você plantar um negócio, é você que tem que plantar. Deus, em nenhum momento da Bíblia, ele planta. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não é ser fora da graça, ou não sei o que lá, hipergraça. É simples. A graça é um favor imerecido e ele vem de Deus. Ele é um bônus. Deus quer salvar o homem, ele vai lá e salva, manda Jesus. Deus quer te prosperar, ele vai te dar uma oportunidade. Isso é bônus. Não rejeite quando Deus te der nada. Pega tudo, que vem de Deus. Agora, ele não dá semente para quem não está semeando. Então, por que o mesmo Deus que é o Deus de graça não dá semente para quem não semeia? Está escrito, ele dá semente para quem semeia. Isso já não é graça. Isso já é um favor, só que ele é merecido e isso choca um monte de gente. Quando eu estou te explicando, é que é o seguinte, quando você anda debaixo do princípio, você ama os bônus, dom, graça e milagre, só que você não vive em relação a isso. Eu sei que, por exemplo, a minha vida é muito fácil hoje para te explicar o estilo de vida, de provisão que eu tenho. Eu não vou te ensinar porque eu vou criar uma regra tão pesada que está muito distante daquilo que você vive hoje. Se eu te falar assim, ó, que qualquer evento que eu entro, qualquer empreendimento, tudo que eu ponho a mão, tem 14 anos, fazendo 15 anos agora, tudo que eu ponho a mão funciona. Aí você está num empreendimento que está dando errado, aí você vai falar, tem um trem errado comigo. Na verdade, tem uma coisa errada com você. O problema é que eu estou tentando trazer clareza na sua mente. Mas por 2 vezes, esses quase 15 anos, 2 empreendimentos não foram do jeito que eu queria. E aí, com a maior clareza do mundo também, eu não prendo a minha vida numa coisa. Eu dou conta de dar alguma coisa para os outros, transferir, vender. Tudo para quê? Porque eu entendo que se não estiver funcionando, a minha cabeça não está naquela frequência. Mas eu comecei te falando sobre o dom, graça e milagre, porque as pessoas que eram para ser mais abençoadas da terra são as mais amaldiçoadas por elas mesmas. Porque elas acreditam que aquilo lá é absoluto. É assim, ó. Se você fica esperando um milagre, você não é um milagre. Você não vai ser um milagre nessa geração. E se tem uma coisa que eu fico furioso, é de ver pessoas que são imagem e semelhança do Criador não fazendo o que deveriam fazer. Alguns de vocês estão acordados e falam, mas por que esse cara está falando de Deus? Mano, é porque quando você tem amizade, você tem um problema sério. Você quer falar da amizade. Eu não importo com o que você acha. Alguém que é livre e vive por princípio nunca vai importar com nada que o outro acha. Se você tiver humildade de aprender, você fica sentado aí. Se você não tiver, vai dormir, vai roncar, vai buscar a sua pobreza lá enquanto você dorme, tá? Agora, se você quiser aprender um pouquinho, eu quero fazer um reboliço na sua vida. Você não está entendendo por quê? Porque eu descobri uma coisa. A pobreza não tem cura. Eu descobri também que a maior doença da Terra é a pobreza. Então qualquer outra doença, coronavírus, ela é tudo submissa
A pobreza. A pobreza é a maior devastação que tem na Terra. Quando você tem pobreza no seu espírito, você não tem conexão com o Criador. Quando você tem pobreza na sua alma, você parece um idiota na Terra. Você não consegue nem controlar suas emoções. Quando você tem pobreza no seu cérebro, aí você não acredita, você é totalmente bloqueado. Então você vai anotar as 3 esferas. Coloca assim, ó. A maior doença do mundo é a pobreza. Aí você fala, né, você tá falando isso porque você tá na semana do desbloqueio. Não tem nada pior do que a pobreza. A pobreza de amizade com o Criador, a pobreza de conexão com a palavra, tudo que você é improdutivo, significa, anota aí que pobreza é improdutividade. Tudo daquilo que você é pobre, você vai pagar imposto com caixa que você nem tem. Tudo porque você vive uma vida de regra, vive a vida dos outros. Se você vive a vida de outras pessoas, você vive uma vida de regra, tá? Se você vive a vida dos outros, você vive uma vida de regra. Agora, quando você entender o que é princípio, que foi por isso que você acordou hoje, aí você vai dar uma chocada, tá? Vou te dar um exemplo, só para fechar essa janela aqui, ó. Dom, graça e milagre. Eu amo milagre, mas eu não fico esperando por nenhum. Quando eu era bobinho, eu ficava falando assim na oração para Deus, Deus, me dá um sinal, me dá um sinal. E várias vezes ele não deu. Aí você fica com raiva. Deus não estava me respondendo. Eu aprendi uma coisa, depois que eu amadureci, né? Eu aprendi uma coisa muito massa na minha relação com Deus. Não também é resposta. Anota isso aí. Não também é resposta. A gente pede algo para Deus e Ele não faz o que a gente quer, a gente tem a tendência a achar que Ele não respondeu. Ele respondeu, Ele falou não. Eu descobri outra coisa também. Que a cada 100 coisas que eu peço para Deus, só um Ele faz. 99% dele fala, tá pedindo coisa que não é da minha conta. Aí você faz oração, Deus, faz a minha esposa ser feliz. E aí só falta você transar com ela, amar ela, fazer o que precisa com ela, dar atenção para ela, passar tempo com ela. E aí você está pedindo para quem? Para Deus. Amado, Ele ama seu casamento, Ele faz parte do casamento, inclusive. Mas Ele não vai fazer o que é da sua conta. Entende? Você é muito imbecil. Você mora na casa do rei e fica pedindo para abrir a geladeira. Você não sabe o que é o princípio ainda. Filhos, eles não ficam pedindo as coisas. Eu tenho 3 filhos e nenhum deles fica pedindo, papai, eu posso abrir a geladeira e pegar uma comida? Eles não vão pedir. Porque primeiro eles têm acesso livre a mim. E eles vão lá, eles fazem o seguinte, eles fazem um regaço. Eles vão na despensa e fazem o regaço. Meus 2 filhos mais velhos, eles sabem fazer bolo, 6 e 4 anos. É chocante. O bolo não fica tão impressionante assim. Mas é a coisa mais linda. Eles pegam os ovos, o pó royal, eles sabem fazer, aprenderam com a avó. E eles pegam sem pedir autorização, vão lá, pega tudo. A Carol ama. Carol é minha esposa, pra quem não conhece. Segue ela aí, Carol Marcal 1. E eu fico doidaço, mano. Eu patrocino, eu passo, vejo. Eles falam, você pode ajudar a gente? Não, vocês sabem fazer. Por que eu vou ajudar? E eles não ficam pedindo autorização. Então você vai notar assim, ó, filhos não pedem autorização para comer em casa. Você acha que é filho de Deus, mas esse comportamento seu aí mostra que você é um estranho. Você vive pedindo coisas para ele. Escreve assim, ó, não vou pedir sinal para Deus, porque eu sou o sinal dele nessa geração. Quando eu entendi isso, mano, uma escama caiu dos meus olhos. Mas não é possível. A gente vive querendo ser uma coisa, vive pedindo para Deus uma coisa, mas Ele já falou que é, ué, você é bobo. O que você tem com essa bobeira sua? Então é o seguinte, quem não se acha filho, não prospera, pode ficar em paz. Ele vai sempre depender de um patrão, ele sempre vai depender de falar assim, Deus faz e Deus não vai fazer, porque Ele já fez. Tem gente que ensina que a relação com Deus é assim, ó. Deus agradou de você, Deus desagradou, então você não vai prosperar, não sei o que, não sei o que. Deixa eu te falar, homens maus também prosperam. Homens que não são amigos de Deus também prosperam, isso é chocante. Quem é religioso, então, começa a ter pane. Eu lembro quando eu era criança, eu falava, por que esses homens ricos que nem são amigos de Deus prosperam? Eu já tive um vagabundo respondendo assim, ó. Mas essa riqueza aí vai acabar. Vai acabar por quê? Ele não dá o dízimo, não sei o quê? Não, deixa eu te falar. O cara anda por princípio. Aí eu vou te dar mais um princípio pra você entender por que os homens mais ricos do mundo não vão na igreja.
Aí alguém que é bobinho fala, então vou deixar de ir na igreja. Não estou falando isso. Eu só estou te mostrando que é do jeito que você pensa. Se uma pessoa é generosa com o que ela tem, já é um princípio, está lá em Provérbios. A alma generosa prosperará. Muito simples. Se a alma generosa prospera, os caras são hiper generosos. O que vai acontecer? Vai continuar prosperando. Só que você se engana demais. Você se engana demais. Engraçado. Uma pessoa que vive por regra, ela nunca dá nada com alegria, porque ela é obrigada a dar. Então, se você só entender um pinguinho do que eu estou te explicando, você vai já dar uma virada de chave na sua cabeça tão grande, você vai parar de pedir para Deus um sinal dele de cima para baixo, e vai ser o sinal dele na horizontal na terra. Quando eu entendi que eu era filho amado, eu vou te falar, naquele dia, tudo mudou. Na hora que eu entendi quem eu era nele, e que eu posso me sentar todo dia na mesa com ele, e que eu posso tocar o terror na terra e fazer o que eu quiser na terra, a regra de ninguém nunca mais serviu. Respeita as suas regras, tá? Só não for entrar nelas. Se elas te fazem bem, que eu duvido que deve fazer, faça o que você quiser. Faz igual o Santo Agostinho, faça o que tu queres, ame a Deus antes. Que aí você vai querer só coisa boa. Mas entendendo essa parada do princípio da regra, eu vou te mostrar. Se você, por exemplo, acorda, igual ontem, a gente estava com 14 mil pessoas, agora está dando aí quase 10 de pico, né? Passa mais gente aí. Quando você vê um número de pico desse aqui, em 1 hora passa o dobro de pessoas. Tem gente que começa a assistir e sai antes para ir para o trabalho, e tem gente que entra depois do meio do caminho. Mas se é uma pessoa que vive por regra, vai pagar imposto mais caro. Se você anda por princípio, tá a chave, não paga imposto. Escreve isso aí. Quem anda por regra paga imposto caro, quem anda por princípio não paga imposto. Vou dar um exemplo. Várias pessoas, elas acordam de manhã sem ter live do Pablo Marçal. A galera do clube do 459, várias pessoas, elas acordam sem precisar de Pablo Marçal. E aí elas estão fazendo isso há um ciclo, pelo menos. Já passou 21 dias fazendo isso, aí depois acabaram as lives, continuaram acordando, e aí foi uma das melhores experiências da vida. O que essas pessoas instalaram? Um princípio, e não uma regra. Entende? As pessoas estão acordando todos os dias, aí hoje elas não acordaram porque elas têm uma desculpa. Olha que doido, o que é regra? As pessoas que não acordaram hoje, talvez umas 5 mil, que estavam ontem, que é normal, todo sábado é desse jeito. Quando uma pessoa é mediana, ela tem comportamento de gente mediana. Então ela fala, né, sábado, como eu estourei a vida ontem, porque eu cestei, então eu tenho que acordar mais tarde no sábado. Aí no domingo ela tem outra desculpa. No sábado teve festa e não sei o que, aí no sábado não acorda. Só que aí na segunda, todo escravo aparece. Todo escravo tem que aparecer de todos os lugares da terra, um chamamento mundial, aí a pessoa aparece. A pessoa que tem como princípio, igual você, essa pessoa acorda todos os dias, naquele mesmo horário. Se tem Pablo ou não, ela vai acordar. Então, como saber se o acordar 4h59 é um princípio ou uma regra? Se você acorda só por minha causa, porque eu estou passando conteúdo, é uma regra por enquanto. Pablo, mas está mudando a minha vida essa regra. Beleza. Como que você vai transformar isso em princípio? Quando eu parar de fazer as lives, você continua acordando. Eu vou te garantir, é o melhor horário para você acordar na Terra. Não tem outro horário melhor. Só que o princípio, ele não precisa de terceiro. O princípio não precisa de eu ficar falando ou eu te dar ordem. Você fica tão forte o princípio que vários de vocês nem acordaram com o despertador. Você precisa de ver que impressionante que é na minha cabeça. Eu durmo, e aí do mesmo jeito que eu faço um boot para levantar, eu faço um para deitar. E eu vou dormir sorrindo e falo, tem que acordar a tal hora. Aí na hora que acordo, a primeira coisa que o cérebro faz é voltar ao último comando quando estava acordado. Aí ele faz assim, ó. Aí ele sorri. Mano, é impressionante. O que é princípio? Ninguém precisa falar nada. Vou melhorar. Se você vai para academia para agradar alguém, isso é uma regra. Se você vai para academia para cuidar da sua saúde e de fato você estabelece um princípio, a academia é mais leve, é mais fácil e tem uma tendência maior de você não parar de fazer. Então o que é a parada? O princípio vai apontar para um hábito. A regra vai apontar para... O princípio aponta para hábito.
e a regra vai apontar para a disciplina. Como assim? Pablo, mas a gente não precisa da regra para começar a sair do lugar? Eu não estou falando que não precisa, pode usar. O negócio é que isso vai fazer o quê? Que a sua vida seja mais cara. Pablo, você acha que a gente não precisa da disciplina? Claro que precisa, só para acionar o hábito e fazer ele crescer. Então, olha só, o princípio ele aponta para o hábito. A regra, ela aponta para essa coisinha que começa com D, que é disciplina. Se você for uma pessoa disciplinada a vida inteira, em tudo assim, ó, sem parar, a sua vida é chata. Um monte de gente fica louco quando eu falo isso, mas é a verdade. Se você for uma pessoa que vive com disciplina, você vê, tá lá olhando pro chocolate e pira, tá lá o tempo inteiro, disciplina, você não é uma pessoa que é leve, você é uma pessoa pesada. E pode anotar, todo mundo que vive na disciplina constante é uma pessoa infeliz. E ela quer todo mundo infeliz em volta. Eu, por exemplo, eu tô do lado de alguém, eu não tô nem aí que ela tá comendo, é problema dela. Eu faço pergunta pra ela. Se a pessoa der abertura, eu faço mais perguntas, mas eu nunca fiquei emitindo juízo. Gasta energia demais ser juiz da vida dos outros. Por que você tá falando isso? Nós estamos numa fase no desbloqueio. A gente tá na preparação. Tô preparando sua cabeça e trazendo luz. Quando você tem luz acerca de algo, fica muito mais claro. E a clareza disso faz você enxergar coisas que você não enxergava. Aí a gente vai tratar isso. Por exemplo, as lives. Tem gente que fala assim, não, eu vou entrar lá no finalzinho. Eu estou tratando tanta coisa que a sua mente está sendo ajustada. E esse ajuste é uma coisa maravilhosa. Esse ajuste vai ser uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque seu carro é uma máquina de corrida. A sua cabeça é um carro. E o cérebro é um motor. Se o motor não estiver ajustado, você sempre vai perder as corridas. Sempre. Vai ter corrida todo dia. É na empresa que você trabalha, na igreja onde você vai, é na sua família. É em todos os lugares. Em momento de lazer tá tendo corrida. É uma doideira isso, mano. Então, quando eu te falo sobre princípio e regra, que é o que a gente está falando nessa live hoje, você tem que entender que quanto mais você viver por princípio, menos você vai obedecer regra. Eu mesmo não criei regra nem com meus filhos, pra você ter uma ideia. Vou dar um exemplo. Eu não vejo televisão, tenho 7 anos. Só que os meus filhos veem. Aí alguém fala, eu não estou entendendo. É o que eu estou te explicando. Se eu chegar e falar, não assista televisão, vai acontecer um problema. Eles vão ter tesão na televisão. Então o que eu faço? O meu filho chega em mim e fala, vamos ver televisão. E eu falo assim, filho, só gente desocupada assiste televisão. Eu não falei vagabundo, eu falei desocupado, ou seja, a pessoa não tem uma ocupação. Aí ele repete, eu falo para ele repetir, ele vai lá assistir televisão. Passa 2 minutos e ele volta. Ah, vamos fazer alguma coisa? Eu falo, você tá vendo que é só desocupado que vê televisão? Porque você tava sem algo, você não tava produzindo. É por isso que você queria ver a televisão. E é muito paia, mano, porque eu sou muito mal nisso. Eu não assisto televisão, não proíbo, mas eu faço de tudo para ele pegar a birra do negócio. Aí ele apela mais velho. Ele fala assim, é gente burra que assiste televisão. Eu falei, eu nunca te falei isso. Não é isso. Você tem que respeitar as pessoas que estão assistindo televisão. Elas estão assistindo televisão porque elas não têm nada para fazer, é só isso. Quando você tem algo, você não vai querer ver um negócio que você fica lá parado na frente vendo um monte de coisa que você pode estar fazendo. É muito massa ser pai, ser mãe, sério mesmo. Eu adoro isso. Eu tenho aprendido a ensinar deles de uma forma assim que mexe muito com o meu cérebro. Aí ele fala, mas a gente tem que assistir um filme em família. E eu dou a primeira ideia. É muito legal isso. E eu falo, eu vou trazer o colchão. Eu pego o colchão, ponho, eu tenho um problema que se eu ficar na horizontal por 5 segundos eu apago. No máximo em 15 eu já dormi. Então eles já falam, mas você não pode pegar o colchão. Eu falo, mas aí você está querendo mandar em mim. Eu quero assistir a televisão, né? Eu nem assisto nem as letras do filme. Não dá nem tempo. Aí o que eu faço? Sempre que eu vou encontrar com eles, eles querem assistir a televisão, eu falo, cara, tem um livro ali que fala do Salomão e eu descobri uns códigos de Salomão. Eu vou lá ler, você pode assistir aí. Você acha que ele vai querer ficar? Ele enlouquecido com o Salomão, os meninos. Aí eu crio uma coisa que é princípio, então eu não estou tomando o coração dele na regra. Fique em paz, ninguém vai te obedecer na regra, isso nunca vai funcionar. Tá? Nunca vai funcionar. Nunca, nunca, nunca. Então, na hora de criar seu filho, coloca aí, andar por princípio. Na hora de tocar sua empresa, não toca por regra, toca por princípio. Um dos negócios que eu faço, eu desfaço qualquer negócio, pode ser a multa que for, não tem importância. Eu não tenho compromisso com erro. Aí, bebo água aqui.
Eu não tenho compromisso com o erro. Então o que eu faço? Sempre que eu vejo que alguém está quebrando o princípio, acabou, tá fora. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa, ela quebra um princípio. Ela quebra a confiança, né, que a gente tem nela. Aí, por exemplo, com dinheiro. Eu perdoo imediatamente. A pessoa me rouba, e tem vários que fazem isso. A pessoa me rouba, eu perdoo na hora, só que a disciplina eu não removo. Então, toda pessoa que tem problema de dinheiro comigo, ela só faz isso comigo uma vez. Alguém fala, mas você fica chateado. Eu não fico. Tem familiares, eu faço com qualquer pessoa. A pessoa anda comigo, eu também deixo claro. Falhou nisso, não tem volta. Você está perdoado. Abraça a pessoa, convive com ela normal. Normal. Tem um monte de ladrão que eu convivo e eles ficam doentes, que eu não tô nem aí para eles, pro roubo deles. Só que tem a disciplina. Aí o perdão e a disciplina, eles não se comunicam. Quando você anda por princípio, você nem gasta energia com o ladrão, você gasta. Eu nem gasto. Então eu estou preparando você agora para você entender o seguinte. Se você anda por princípio, você vai adquirir hábito. Porque vai nascer um hábito do princípio. Mas se você vive por regra, você vai sempre andar na disciplina. Só que também, quando você aprende isso, você não tem que abrir mão nem de um nem de outro. Porque a disciplina é necessária para o começo. Você que é fitness e tal. No começo foi uma merda, mano. Você tem que obrigar seu corpo a fazer aquilo. Só que aí depois, quando vira um hábito, aí que tá o segredo, você que tá confuso aí, que a galera fica doida quando eu tô explicando isso. Quando vira um hábito, o que você faz? Para de ficar de forma disciplinar. Tá resolvido. A disciplina ela é só um começo. Então, você tem que transformar essas coisas em hábito. Uma coisa muito boa para você pegar é que se você assiste 3 dias de live e vaza, você pegou uma semente, gerou um feto e fez um aborto. Pablo, se eu ficar até o final, vai acontecer? Eu vou fazer você parir esse novo hábito. Eu e você, eu sou um parteiro nesse caso. Aí vai parir. Aí depois, o que você faz? Você não tem o prazer e não instalou o princípio, não instalou o hábito, você vai jogar o neném fora. Anteontem tinha um sócio meu aqui que eu falei pra ele, você é o cara mais brilhante para gerar nenéns. Você só tem um defeito, seus neném já nascem de cabeça virada no chão, já cai e morre. Mas como assim? São as ideias. O melhor cara que eu conheço de dar ideia pra bombar, rede social, não sei o que lá. Aí o cara é top, ele é o cara que gosta de implementar várias coisas tecnológicas, eu dou carta branca pra ele, pode gastar o dinheiro que você quiser. Aí ele gasta o dinheiro, o neném tá gerando, você vê aquele barrigão gigante. Só que o neném quando nasce cai de cabeça. Ele não pega no colo, não nutre, não fazia, né? Porque agora não fazia. Ele ouviu o filho, peguei um pouquinho de pedaço com ele. Aí ele vai, transfere o neném, nem que seja para adoção. Alguém tem que pegar esse neném, filho. Senão você vai ter super ideias, você vai plantar várias coisas na terra que é similar a você plantar uma coisa no campo e largar. Vai vir os bichos e vai comer tudo se você não cuidar da plantação. Deus, ele faz as coisas para a gente cuidar delas, da manutenção delas. Então é simples. Fechando aquela ponta que a gente começou sobre o princípio e a regra. Quando você anda por princípio, a sua vida é deslizando na terra. Quando você anda por regra, a sua vida é arrastada. Por exemplo, a gente já sabe que a gente tem que acordar às 4h59 da manhã. Tem como ficar dormindo até 2 horas, mano? Mano, é muito massa as amizades. Tava cheio de cara massa aqui, mas não dá, você vai pirar, velho. Você tem que fazer o quê? Começar a mudar seu hábito. E não é por regra, isso aqui é uma regra que eu me impus, é um estilo de vida que eu quero. Regra sempre vai apontar você debaixo dos outros. O princípio vai sempre você mostrar no governo, é você que está no governo. Não vai malhar por causa dos outros, vai malhar por causa da sua saúde. Aí fica simples, moço. Tem gente que malha só para passar inveja nos outros. Tem gente que fica rico e o primeiro comando que a pessoa tem é ficar humilhando os outros. Tem gente que vai no MEDP, eu vejo nos olhos. Agora eu tenho MEDP aqui em São Paulo. E eu vejo nos olhos a pessoa destravando e descobrindo que ela é um X-Men. Aí ela fica, eu vejo na cara dela assim, eu vou vingar da minha mãe. Vou vingar de não sei quem. Vou vingar do meu marido. Vou não sei o quê. Se for livre, você não tá nem o que os outros tá fazendo. Mas é problema deles. Eu amo instruir meus filhos. Não, vou te falar, uma das coisas mais divertidas que eu faço é dar instrução para eles. E eu amo quando eles quebram a cara. Eu não sei, sabe? Eu acho que Deus também é assim.
Alguém fala, você acha Deus, se ele fosse super protetor, não morria ninguém. Hein, amigo? Olha o que eu tô te falando, é doideira. Se Deus fosse super protetor, ele não deixava ninguém morrer, mano. Tu falava, não, eu vou proteger vocês, velho. Você acha que ele não tem poder para proteger nós todos? Ele dá muito livramento para alguns, tá? A maioria, mano, vai morrer mesmo. Pegou corona, pegou não sei o que, vai morrer. Aí a pessoa fala, tá vendo, Deus é mau. Não é mau, mano. Ele te deu a terra e você tem que ter responsabilidade de cuidar dela e de você e da sua família. E você não cuida. Por quê? Porque você não entende o princípio que é a parada de autorresponsabilidade. Ele te deu e isso é problema seu. Entende ou não? Essa pobreza que assola a sua casa, essa escassez violenta, isso é uma coisa que se você não entender o princípio, você vai ficar assim, você pode ter 10 milhões de reais na sua conta, você vai viver pobre. Os pobres que eu fico com mais temor por eles são os pobres que têm muito dinheiro e morrem de medo de perder. Já perdeu o dinheiro, você não está entendendo. Você que tem medo de perder o dinheiro, você já perdeu, não faz sentido nenhum você ficar esperando. Então o que é a treta? Eu te dou uma garantia para você. Garantia não é comercial não, é uma garantia que isso funciona há mais de uma década comigo. E tem uma revoltinha que eu vou expor para vocês aqui, mas eu nunca conheci uma pessoa que anda por princípio e é quebrado. Nunca vi. Nunca, 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 nunca. O presidente do conselho da minha empresa é o Pedro Estivale, das nossas empresas, né? Um grupo. Esse cara é fenomenal, ele só é o presidente ele só é o presidente do conselho por uma coisa. É o cara de princípio mais fera que eu conheço. Ele estabelece os princípios, você vê assim, eu amo gente que consegue enxergar com essa lente. Por quê? Porque vai ficar mais leve. Agora eu vou abrir a caixa de perguntas e eu vou perguntar. Você é uma pessoa que andava até ontem, tá? Porque hoje você já está ouvindo e está mudando seu coração e a sua mente e você já abandonou isso. Você não vai viver mais, isso eu imagino, né? Eu vou abrir os comentários e eu quero saber. Você vive por princípio? Vivia por princípio ou por regra? Vamos lá. Enquanto você vai comentando, eu vou te dar uma dica, tá? Uma colinha. Quem anda por princípio não é quebrado. Quem anda por princípio não tem amizade ruim. Eu vou te explicar. Vamos lá, deixa eu ver as respostas de vocês. Regra. Afonso, regra. Regra. Princípio. Regra. Regra. Vivia por regra. Por regra. Enquanto vocês vão respondendo, tá a maioria respondendo regra. É o seguinte, quando você é uma pessoa que vive por regra, você sempre tá afobado. Vou te dar um exemplo, se você responder esse princípio. Os que responderam princípios, é só chamar eles e fazer umas perguntinhas. Você vive o princípio da mordomia? Aí o cara vai falar assim, o que é isso? Já nem sabe e já acabou. Quando você anda por princípio, você é generoso. Quando você anda por princípio, você é mordomo. Quando você anda por princípio, você é gracioso. Quando você anda por princípio, você anda no descanso, no desfrute. Quando você anda no princípio, você domina sobre as coisas. Quando você anda por princípio, na verdade, a maior parte do que você anda é na regra. Porque se fosse no princípio, amigo, você estava tocando terror, tá? Então, olha lá, vivia afobada. Essa afobação de vida é excesso de regra. Você vai escrever, quem vive por princípio não precisa de regra. E é muito difícil de entender, tá? É muito difícil de entender, só que é mais fácil de viver. Então assim, onde aprender os princípios? Acordando às 4h40 da manhã, eu tô acabando de falar. Eu falei uma lista agora. Você vive pelo princípio de mordomia, você é generoso, você domina, o Mateus escreveu, foi o que eu falei. Vou explicar. Meus filhinhos aprenderam desde 2 anos de idade o que é mordomia. Mordomia é tudo é de Deus e a gente é mordomo. É engraçado que a gente entra na vida sem nada e não tem autorização para levar nada. O que nós somos, na verdade? Nós somos mordomos de Deus nessa geração. E aí, entendendo isso, é muito difícil, cara. É muito difícil você ficar doidaço. É tão simples de entender. Quando você vem, não é a riqueza dos seus pais que faz você nascer rico. Você nasce sem nada, mano. Você nasce liso.
Você nasce e aí na hora que você morre, você também não tem que levar absolutamente nada. Então, que nesse lapso temporal de 1.051.200 horas, você é mordomo de Deus. Aí você vai anotar. Você vai anotar só a título de exemplo, tá? Né? Com todo temor e tremor a Deus é a palavra. Mas você vai anotar assim, ó. Jesus é o Batman e eu sou o Alfred. Eu sou o mordomo. Ele é o Batman, ou seja, ele tem todas as coisas. Ele manda na Gotham City. Vamos só usar como exemplo para ficar mais claro, tá? Eu sou o mordomo. O mordomo pode andar em tudo que quiser, fazer o que quiser. O mordomo ele pode usar. O negócio que você tem na sua cabeça que mordomia é um cara que é escravo que abre porta. E não é. O mordomo experimenta tudo. Vou falar uma coisa pra você aqui, alguns vão achar que eu tô na tentativa de me parecer bom, mas pra mim isso é normal, tá? Eu vou te explicar. O Kaiser, ele veio passar aqui 4 dias em Alphaville comigo. Ficamos juntos todo dia. E aí o que aconteceu? Ele trouxe um cara da equipe dele que filma e eu tenho o meu que filma. A gente vai na churrascaria, se a gente fosse gente muito nojenta e se a gente não fosse mordomo das coisas que Deus deu pra nós, na hora de chegar na churrascaria, cara, aqui em Alphaville, a gente ia fazer os caras sair de cena e tipo, vai ali comprar uma marmita, se vira. Os caras sentam na mesa com a gente. Ontem, um milagre aconteceu e eu achei o Reinhard Hitler aqui. Ele mora aqui no condomínio da frente. E aí eu chamei vários sócios meus, inclusive o Caio estava junto. E aí a gente foi orar com ele. E o cara, assim, é surreal. Eu nunca vou atrás de profeta nem de nada, mas eu gosto de ouvir o que Deus fala na boca desse homem. Aí o Reinhard, por 3 horas, orou com todos eles que estavam comigo, todos. Engraçado é que se eu fosse um cara que nós somos os senhores e os trabalhadores são plebes, eles iam ficar, os caras foram filmar o que Deus estava falando, e assim, a gente anda com 2 caras, eu ando com um e ele anda com o outro. Aí aconteceu? Eu sempre incluo os caras, por quê? Eu entendo que não é minha posição financeira que faz eu ser melhor que o cara. E aí um monte de gente fica olhando, mas por que sempre você inclui os caras? Porque eles sempre estão comendo da mesma mesa. É muito simples, velho. Se Deus deixa eu comer na mesa dele, por que eu não deixo o funcionário comer da minha? Você não tá entendendo, mano. O que é isso? Eu tive coragem de comprar um bife de R$110 o quilo. Tipo assim, e comprar isso pra ser uma rotina na minha casa. E a primeira coisa que veio na minha cabeça é, agora você vai comprar alcatra, o frango, daqueles normal, para as empregadas na sua casa. Aqui em casa tem 3 funcionários. Aí eu falei, não é possível que eu vou fazer isso. Aí eu tive uma guerra pra lá e pra cá. No dia eu emocionei, eu chorei muito aqui na internet. Talvez alguém aqui tinha participado no dia aí. Eu fiquei mal. Eu comprei, cheguei, contei pra uma. Aí fui comer, perdi o gosto naquela comida. O bife de R$110 o quilo parou de prestar. Aí contei pra minha esposa quase parou de comer e falou assim, isso não é justo. Aí eu fiquei mal, eu não gosto nem de falar que eu fico botar chorar na moral. Aí eu fui orar aqui dentro desse escritório, né? Aí o Espírito Santo falou comigo assim, você acha que a prosperidade que você tem é sua, né? Você acha que eu fiz você prosperar pra você humilhar os outros, né? Dentro da sua própria casa. Você acha que você é alguma coisa pra sentar na mesa, né? Pelo seu esforço próprio, na minha mesa. Aí naquela hora foi difícil. Porque quando você é escasso, a sua cabeça pensa assim, ó, meu funcionário não pode comer um bife de R$110 o quilo, porque senão vai ficar muito caro. Só que você não é infinitamente próspero, você não é um cara que para de crescer o tempo inteiro, a sua prosperidade não vem dele. Aí eu fiquei muito ruim. Porque a gente tem uma tendência a prosperar e excluir os outros, né? E aí o que é a mordomia? Você entende que não é sobre você. Você entende que... Acho que eu tô com os hormônios alterados. Você não entende que é sobre você. É sobre nós. Então... eu poderia ficar de boa e não ter que te ensinar nada, sabe? Mas... se
eu pudesse, do fundo da minha alma, Deus me conhece. Se você perguntasse pra mim assim, o que dá vontade de fazer? Eu sou um cara da roça, assim mesmo eu nunca morei na roça, né? Mas eu sou um cara roceirão, assim, mais rústico que você conhece. Parece um cara elegante, não sei o quê, porque isso é o Instagram que passa essa impressão. Mas na verdade eu tenho vontade de morar na roça, mano. Plantar minha própria comida, fazer o manejo do gado e viver lá. Só que é muito ruim você descobrir as coisas, sabe? E se eu for fazer isso, um monte de gente vai morrer por minha causa. Porque eu sei como destravar uma geração. E também sei que a vontade que eu tenho não é de acordar todo dia e ficar falando nada pros outros, não, mano. A vontade que eu tenho era de ficar lá num pomar. Não tô mentindo, é o que eu queria na minha vida. Aí um dia eu fui falar isso pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, meu sonho, sabe? Daqui a pouco tempo, eu não tá nem aí, não quero nem ver a internet, quero ver nada. Eu não acho ela tão benéfica assim. Aí minha mãe falou assim, você poderia fazer tudo isso que você está falando se você fosse uma pessoa ignorante. O problema é que você foi longe demais. E quando uma pessoa vai longe demais, já era. Aí nesse dia do bife veio na minha cabeça, sabe? Não é sobre nós de verdade. Não é sobre mim, na verdade. As coisas que eu estou construindo não é para mim, é para uma geração. Chega um ponto que você prospera tanto que você desconfia que não dá para você fazer mais nada. Não tem nada a ver, você não dá nem de usufruir tudo aquilo. Aí cai na sua cabeça, Deus tem olhado para você com compaixão, Deus tem olhado para você como um canal. Ele fala, então vou tacar mais semente em você. Não retém o trigo. Uma das abominações que Deus tem com o homem é o homem que retém isso. E aí na mesma hora que eu pensei em privar essas pessoas que trabalham aqui na minha casa, do bife de 110, veio na minha cabeça. E se Deus fizesse isso comigo? Então o que é o princípio? O princípio é a mordomia. Não é nosso, não é meu, é nosso. Aí, às vezes você tem uma regra marxista na sua cabeça, você pensa, você tem que vender suas casas, vender suas coisas e eu tenho que ter. Não, é nosso porque eu não seguro para ninguém que quer aprender. É nosso porque eu não seguro a minha mesa para ninguém. É nosso porque eu me desenvolvo ainda mais, que eu sei que eu tenho um poder de destravar essa geração. Então o que eu estou percebendo? Essa parada ali por princípio é muito forte. Se eu tento combater a pobreza ela nunca vai acabar. Mas se eu tento incutir essas mesmas coisas que tem na minha cabeça, na cabeça de um monte de gente, isso vai funcionar. Aqui tem um número que parece com o que tem na minha cabeça, que Deus me deu. Eu fui chamado, eu estou tendo clareza de uma nova etapa na minha vida, que é levantar multimilionários de verdade. Eu sei que esse nome parece brega. Desbloqueio da mente milionária, eu achei brega. Só que o negócio que pra mim é mais brega, você acordar todo dia, mano, e não poder dar ordem na terra, não poder dominar, não poder sujeitar, não poder fazer nada, não poder multiplicar, não poder fazer, porque você não entende os códigos. E o número que bate na minha cabeça é esse, 10 mil. Eu respondi num stories ontem, não sei se você viu, mas eu estou disposto a mentorar 10 mil homens e mulheres. Eu imagino que esses 10 mil não serão pessoas, vão ser famílias, tá? Essas 10 mil famílias que nesses próximos anos se tornarão multimilionários por uma coisa. Nós precisamos de canais abertos de prosperidade para abençoar essa terra. E aí é muito mais fácil eu gastar minha energia com esses 10 mil do que ficar o tempo inteiro caçando gente. E eu não vou atrás de você, você pode ficar em paz, tá? Não vou atrás. Você vai ter que vir. Eu estou disposto a passar esses princípios, eu estou disposto a passar todas as experiências de empresa, eu estou disposto a passar tudo, te dar uma direção. Por quê? Se eu andar junto, rodeado de 10 mil famílias que são multimilionárias, e essas famílias elas entenderam por que elas são isso, já era, mano. O terror vai ser num calibre catastrófico. Então, eu não consigo ver número aqui, ó, tipo assim, ó, tem 10 mil pessoas, eu consigo ver 10 mil famílias, então no mínimo é 40, 50 mil pessoas que são influenciadas só de assistir isso aí. Por que você precisa andar por princípio? Porque na hora que estiver acontecendo uma coisa, você vai ter uma leitura daquilo. E sempre o seu princípio é que vai validar o negócio, entende? Criei uma regra, elas não podem comer a mesma comida que eu.
Aí Deus vem e fala, então na mesma mesa que você está querendo sentar com Abraão, Isaac, Jacó, comigo, com Jesus, você não vai sentar também, porque você não é merecedor. Essa é a parte ruim do negócio, de viver a regra. Acabei de pôr uma regra na minha própria casa, que se aplicasse comigo no reino dos céus, eu ia pirar. Você entende o que eu estou falando? Por exemplo, se eu fosse um cara egoísta, eu não ia contar nada que eu sei, eu não precisava contar pra ninguém. Nada. Nada, nada. Mano, eu passo mal assim, ó. Eu fiquei a maior quantidade de tempo na minha vida sem fazer live. Por quê? Porque eu decidi, eu também tenho que sair de descanso, sabe? Eu fiquei 60 dias de férias. Aí alguém fala, meu Deus, mas na verdade eu tô de férias todo dia, mano. Eu tô de férias porque eu faço tudo que eu quero, do jeito que eu quero. A parada é muito louca. Vai ter o MDP agora, por exemplo. Eu faço do jeitinho que eu quero. No começo um monte de gente não gostava. Eu falava, vai fazer o seu método IS, sei lá, isso aqui é eu que quero, mano. Faço do meu jeito. Quem anda por princípio não tá debaixo de regra de ninguém. Quantas pessoas tentaram me parar e impor na regra dela? Eu não importo com a sua regra. Algumas pessoas dizem, você é doido, você fez implante capilar, você tá aqui ó, na internet. Mano, eu faço o que eu quiser, eu não importo com o que você acha. Você não tá entendendo, né? Pra mim, uma das coisas mais leves da vida é andar por princípio. Eu te falei esse princípio da mordomia. Vou te contar mais um princípio. Isonomia, por exemplo. Isonomia é balanceamento. Retratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então o que acontece? A minha cabeça é uma máquina, a sua também, só que a sua está desprogramada. Ou está programada errado, né? Não desprogramada. Você não dá resultado nenhum, ela está programada errado, tá? Agora, se você dá resultado e cai, ela tá desprogramada, tá? Ela tá com alguma falha que cai um dealer aí, um DR, ela desliga. Na hora que tá quase dando certo, o seu cérebro baixa a frequência. Tem também o que eu mais vejo, tá? Por que eu chamo de desbloquear? Eu vou abrir o jogo com você. Você pode usar o nome que você quiser. Ah, é libertação, é desbloqueio, é cura, sei lá os nomes que você quiser usar. Eu uso desbloqueio porque eu vejo que a pessoa parece uma figura 2D, assim, do Mario Bros travada. Ela não sai do lugar. Quando você desbloqueia, ela funciona. Então você pode pôr o nome que você quiser, dando resultado ao que interessa, entende? É bonitinho porque eu sou a pessoa no Brasil que usa o termo, né, com muita pressão, desbloqueio, mas você pode chamar do que você quiser. Eu quero saber o seguinte, depois disso deu resultado, foda-se o nome que você quiser colocar, você pode pôr o nome que você quiser. O que não pode ficar é sem resultado, entende? Então nesse princípio da isonomia, qualquer comportamento que você olha e fala, isso é princípio ou é regra? É princípio, então vamos ouvir a pessoa. Aí a pessoa está com regra. Por exemplo, a pessoa fala assim para você, ó, pra você ter dinheiro, você tem que colocar dinheiro na sua carteira. Isso é uma regra. Isso não é um princípio. Então, tudo que você falar para mim, se eu abrir aqui agora, tudo que vocês escreverem, meu cérebro é doutrinado a saber. Isso é um princípio ou isso é uma regra? Toda tendência à regra eu não vou seguir. Não vou. Não sigo. A isonomia, tratar igual as pessoas iguais e de forma desigual os desiguais. A Corção, eu sou jurista também. Minha primeira formação é de direito. E eu percebi, estudando direito constitucional, que a Constituição Federal faz isso. Tem um princípio da isonomia lá. Que é tratar iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. Como que a gente faz para tratar o igual de forma igual, o desigual de forma desigual? Vou te mostrar o jeito que Deus te trata, você vai pirar. Se você quiser ler um capítulo lá da Bíblia, Mateus 6, onde tem a oração do Pai Nosso. Lá pro versículo 11 ou 14, mais ou menos, quando termina a oração do Pai Nosso, tem um negócio impressionante. Jesus fala assim, ó, se você não perdoar o seu irmão, Deus também não vai te perdoar. Isso é isonomia. O que é isso? Você que é perdoador, Deus também te perdoa. Quando você não perdoa, Deus também não te perdoa. É um dispositivo que ele colocou. Quem não perdoa os outros, vive por regra. Você acha que eu vou viver em regra? Qualquer pessoa pode fazer a cagada que for, já está autorizado. E nem está autorizado, senão eu estou criando uma regra. Faz o que tu queres. Só que é o seguinte, por que você vai lá no YouTube e vê um vídeo meu assim, ó, não perdoe as pessoas? Há um monte de religioso fica endemoniado. Eu não sei para que esse povo fica de jeito. Nem vê o vídeo, eles lêem a time, a headline e adoecem. Eu não perdoo ninguém. Vou te falar por quê. Ao meu princípio. Ao princípio. Eu não perdoo nenhuma pessoa porque eu não carrego nenhuma. Então não dá tempo nem de perdoar. Não tem nem porquê. Eu nem uso essa ferramenta mais.
A pessoa faz uma cagada comigo, essa semana agora, um traíra fez um regaço comigo aí. Aí, coloquei a cabeça no lugar, achei ruim, eu não sou uma máquina, eu achei ruim. Eu fui orar e falei, Deus, o que eu faço com essa pessoa? Aí me dá vontade de ter aquele relacionamento com Deus lá do Velho Testamento, sabe? De tocar o terror e matar. Só que não é assim que funciona. Aí eu não consegui concluir na minha cabeça. Eu tenho uma regra de inteligência emocional, quem já leu meu livro aí sabe. É 5 segundos, não deu conta de resolver. Liga o botão do vai se lascar e vamos embora. E aí o que aconteceu? Não importei com isso, fui lá, tomei as providências. Mas eu não carrego o cara de jeito nenhum. Não vou carregar nem a pau, sabe por quê? Porque isso vai custar. Como eu sei quanto que custa não perdoar os outros, eu vou ficar, eu já estabeleci um princípio. Toda pessoa que fizer cagada comigo, ela vai passar em flat. Eu não vou abrir nem para cima nem para baixo as minhas emoções, a minha caixa preta, nada. Então não vou te perdoar. Por que não perdoar? Eu aprendi isso com Jesus. Jesus falou, pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem, mas eles estão fazendo é com você, Jesus. Quem tinha que perdoar é você. Aí, estudando a Bíblia, eu vi. Jesus não perdoou, não precisou de perdoar. Por quê? Porque não tá nem aí com o que você está fazendo, não está ferindo ele, ele não está preocupado com o que você está fazendo. Aquele dia foi esquisito. Perdoa eles não sabem o que fazem. Mas Jesus, o que você está pedindo para Deus perdoar uma coisa que é da sua conta? Foi uma clareza mental tão grande. É por isso que eu estou te falando, para de perdoar os outros. Mas para isso você tem que perdoar os que estão te travando e não deixar mais ninguém te ofender. Pablo, como parar de perdoar? Não se ofenda mais. Olha para a pessoa, pega o remédio, acessa a farmácia cerebral. A pessoa te sacaneou, aí olha para ela com o olhar que Cristo olha e fala, isso é o melhor que essa pessoa pode dar hoje. Só isso. Quantos traíras aparecem na minha frente e as pessoas ficam decepcionadas porque continuam tratando elas bem. Só que perdão, anota aí, não se confunde com disciplina. Um negócio que você nem sabia disso. Meu filho, eu falo, não faz isso, que você vai ter uma disciplina severa. Aí ele vai lá e faz. Eu falo, a disciplina vai ser aplicada, ele me perdoa, eu perdoo. Vem cá, papai te perdoa por tudo que você fez. Ah, que bom, vamos embora. Não, agora tem a disciplina. Meu filho de 2 anos, meu filho de 4 e de 6 anos sabe o que é a diferença. Você que tem 30 e 40 anos não sabe. Perdão é uma coisa, disciplina é outra. Vou te dar um exemplo, você é casado. Você vai entrando com outra mulher, engravida ela. Sua mulher é mulher de Deus, para aguentar o seu, sem matar o seu, sem te esquartejar, né? Aí a sua mulher fala, você tá perdoado. E realmente ela olha com você no olhar de perdão, tá tudo certo. Só que aí nasce o nenê. O que faz? O perdão vai anular o nenê? Não vai. É simples assim, coloca aí. O perdão não vai matar o nenê. O perdão vai dar um novo começo para esse casal, mas a disciplina vai ter que pagar a pensão, vai ter um opróbriozinho de ver todo dia alguém lá te visitando, pelo menos final de semana. É uma bênção, filhos, mas você vai ser igual a Abraão, né, meu irmão? Você vai montar o povo judeu e vai montar o povo islâmico dentro da mesma casa. É só isso que acontece. Então veja só, você acordou hoje para aprender sobre princípio. O que você vai fazer? Andar para o princípio. Não tem explicação. Não pergunte sobre outra coisa, eu vou abrir um pouquinho aqui e vou responder a vocês sobre princípio e regra, ok? Então, se você põe, no começo a gente falou de dom, graça e milagre, se você coloca essas coisas como regra, você fica pondo Deus o tempo inteiro para responder por você. Não vai responder, tá? Por que eu descobri um negócio muito massa? Quando você pede para Deus responder tudo, ele fica calado. Alguém fala, mas por que ele não tem capacidade de resposta? Tem, ele quer que você interaja com os outros. Então, quando eu vejo que Deus está calado, é um comando, vá falar com os outros, tá? Eu vou liberar os comentários.